Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Nós vamos ler no capítulo 1, dos versículos 21 ao 28. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 21 ao 28. Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 21 ao 28. Diz assim a palavra de Deus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Uma autoridade? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e ele lhes obedece. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Meus irmãos, nós vamos celebrar hoje a ceia do Senhor. E sempre quando eu penso na ceia do Senhor, eu penso na pessoa de Jesus Cristo e na obra que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É impossível você separar a ceia do Senhor da pessoa de Jesus Cristo. E quando eu penso nisso, eu penso em como os discípulos e os cristãos ao longo da história se admiravam e maravilhavam-se da pessoa de Jesus Cristo. É interessante a gente pensar que um homem ontem conseguiu levar o seu time de futebol a ser campeão da Liga Europeia, da Champions League. Mas uma das citações famosas dele, que são replicadas e colocadas nas redes sociais a todo tempo, não é sobre o seu grande time de futebol, apesar dele ser um bom técnico. Mas o técnico do Liverpool, Deus o chamou e o converteu há pouco tempo para a fé cristã. E o Klopp, que é o nome dele, o Klopp tem dito em todos os lugares e a todos os momentos, dizendo assim: não existe uma pessoa e um homem mais maravilhoso do que o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma noção que os cristãos do passado tinham e que nós precisamos retomar hoje, ficarmos maravilhados com a pessoa de Jesus Cristo e com quem Ele é. Porque para nós hoje é mais ou menos como se nós comêssemos carne todo dia. E quando a gente chega depois de uma semana comendo carne, a gente olha para o prato, olha para a pessoa que cozinhou para a gente e fala assim: carne de novo? E aquela surpresa, aquela esperança, aquela alegria de termos carne para comer, já se foi. E nós temos tratado assim também a Jesus Cristo e quem Ele é. Esse é um perigo que nós corremos por sermos salvos.
de nós sermos tão íntimos de Deus, de nós sermos amigos de Deus, de nós sermos um com Deus, em Jesus Cristo, que agora nós não ficamos mais maravilhados por quem é Jesus e aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. E esse texto de Pedro cita 2 vezes as pessoas ficando maravilhadas com Jesus Cristo. Jesus Cristo estava no início do seu ministério. Ele tinha acabado de ser batizado, tinha acabado de ser tentado, tinha acabado de escolher os seus discípulos e começara a sair de vila em vila e chegou em Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, ele foi numa sinagoga. É interessante como a gente pensa na sinagoga como um lugar de culto, mas nenhuma sinagoga é lugar de culto. Lugar de culto no judaísmo é só o templo de Jerusalém até hoje. Como não existe mais templo em Jerusalém, não existe mais o culto judaico. O que existe ainda hoje nas sinagogas, aqui em São Paulo ou em qualquer lugar, são orações e são leituras da palavra ou da Torá e dos outros livros que eles têm. E Jesus Cristo foi lá na sinagoga em Cafarnaum, onde judeus se reuniam, e foi lá para ler uma parte das Escrituras. Era o sábado. Ele queria honrar a Deus Pai. E ele mesmo sendo Deus e sendo filho de Deus, ele queria honrar a Deus Pai e cumprir a lei de Deus. Aliás, essa é uma das coisas que a gente precisa entender muito bem. Jesus Cristo não só nos substituiu na cruz do Calvário, mas Jesus Cristo também nos substituiu obedecendo a lei de Deus em nosso lugar. O que era impossível para nós, obedecemos a lei de Deus. Jesus Cristo obedeceu a lei de Deus em nosso lugar. E quando chegou lá naquele sábado, naquela sinagoga, Jesus Cristo começou a ler e a explicar o que as Escrituras falavam. E quem ouvia aquele homem falando, aquele jovem, sim, Jesus Cristo tinha por volta de 30 anos. Ele acabara de virar um adulto na religião judaica. Deixava de ser um moço e agora era um adulto. E agora ele começa a explicar as Escrituras. E as pessoas que estavam com ele começam a reparar, a sentar, a olhar uma para a outra e falam assim: quem é esse? Quem é esse que está explicando as Escrituras? Porque ele não tem cara de rabi. Jesus Cristo deveria ter uma barba, sim, mas quando a gente vê os rabinos hoje em dia, a gente já imagina como eram os rabinos no passado. A barba dos rabinos, alguns que cultivam por mais tempo, eles dobram e colocam dentro da camisa, a ponta. Jesus Cristo não tinha essa aparência, mas Jesus Cristo tinha autoridade. E as pessoas olhavam para ele e falavam assim: quem é esse que ensina com autoridade? Mas não só simplesmente olhavam um para os outros e falavam assim: quem é esse? Mas Marcos registra aqui: maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus Cristo ensinava com compaixão. Jesus Cristo se ensinava com dedicação. Jesus Cristo ensinava aqueles homens e aquelas mulheres porque queria não simplesmente que eles se tornassem obedientes à palavra de Deus,
mas queria que a palavra de Deus transformasse o coração delas. Queria que o coração de pedra fosse tirado e fosse colocado agora um coração de carne, cumprindo o que fala a palavra de Deus em Ezequiel. Jesus Cristo queria que aquelas pessoas realmente nascessem de novo. Porque o que importava para eles, para o Senhor Jesus, não era simplesmente a aparência, mas Jesus Cristo estava preocupado com o coração daquelas pessoas. E aquilo, meus irmãos, deixava a todos maravilhados, porque ele era o Verbo que se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Quando a gente pensa em maravilhar-se em Jesus Cristo, a gente precisa pensar em maravilhar-se que o unigênito de Deus quis deixar seu trono de glória para se tornar um como eu e você, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. E ele, cheio de glória, mostrou o caminho que nós deveríamos seguir. E mostrou que não só o caminho que nós deveríamos seguir, mas mostrou que ele é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas começaram a olhar para ele e começaram a entender que não podiam mais viver sem ele. Porque estar perto de Jesus, estar com Jesus, e entender a obra de Jesus, era entender que havia vida e vida em abundância. Era entender que havia esperança, esperança não dada por um homem qualquer, mas esperança dada pelo Filho de Deus. Esperança que tem poder para transformar a vida do maior pecador que existe. E as pessoas viam isso e ficaram maravilhadas. Mas Jesus Cristo, sempre onde esteve, demonstrou o seu poder e a sua autoridade fazendo sinais e maravilhas. Hoje em dia nós não precisamos mais fazer isso, mas naquela época era necessário. Para que quem cresce, quem viesse a crer, cresce. E quem não viesse a crer, fosse condenado. Pastor, como assim? Os judeus sempre pediam sinais e maravilhas para provarem, para que Jesus Cristo provasse quem ele era. E no início do seu ministério, Jesus Cristo fez milagres e maravilhas e aos montes, para demonstrar realmente quem ele era. Mas o Senhor Jesus chamou os seus discípulos e falou: esses que me pedem sinais, milagres e maravilhas, pedem isso somente para verem o espetáculo, mas não creem no meu nome. Não creem que eu sou filho de Deus. Mas vocês veem e entendem que eu sou o Filho de Deus. E enquanto Jesus Cristo ensinava naquela sinagoga de Cafarnaum, entrou um endemoniado. E o Senhor Jesus Cristo não precisou de fazer muito esforço. Aliás, ele não fez qualquer esforço para que aquele homem deixasse de ser endemoniado. Ele simplesmente falou para os demônios: saiam. E eles saíram. E quem viu aquilo ficou maravilhado, porque falou assim: ele tem autoridade até para falar com os demônios. Nós temos coisas que nós não conseguimos controlar. Nós temos inimigos que a gente não consegue guerrear. Mas Deus tem poder para guerrear e solucionar qualquer problema da nossa vida.
desde que Ele queira, desde que seja da sua vontade, Ele tem poder para isso. Porque para Deus nada é impossível. E Jesus Cristo, com apenas uma palavra, mandou aquele demônio embora, aqueles demônios embora. E eles foram embora. E as pessoas olhavam maravilhados para o Senhor Jesus e falaram: quem é esse que até os demônios o obedecem? Meu irmão, há 2000 anos atrás, 2020 anos atrás, as pessoas olhavam para Jesus, que conviveram com Ele, e ficavam maravilhadas. Eu não tive o privilégio de ver o ministério terreno de Jesus Cristo, de ver-lo face a face, de tocar na ferida dele, como Tomé teve esse privilégio. Você não tem esse privilégio, mas nós temos o privilégio hoje de termos a sua palavra e de estudarmos a sua palavra e vermos o efeito da palavra de Deus na vida das outras pessoas. E a partir do estudo da palavra de Deus, quando nós vemos quem é Deus e quem é Jesus, nós podemos nos maravilhar nele hoje. E podemos ver a diferença que Ele faz na minha vida, na sua vida e na vida das pessoas que creem nele. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos ter coragem de dizer que nós precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. Pastor, eu já fiz minha profissão de fé. Eu sei disso que você já fez. Mas muitas vezes para nós, a gente pensa que a profissão de fé basta, quando nós deveríamos nos humilhar todos os dias e buscarmos a Deus todos os dias, para nós nos lembrarmos que a nossa suficiência, que a nossa alegria, que a nossa esperança estão em Jesus Cristo todos os dias. Ah, pastor, mas eu tenho família, eu tenho um emprego, eu tenho bens. Que bênção você ter tudo isso. Mas de nada adianta ter tudo isso e não ter Jesus Cristo como o centro da sua vida e aquele que alegra e aquece o teu coração. De nada adianta você ter uma porção de amigos se você não aquecer o seu coração em Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos mais motivos ainda para nos alegrarmos em Jesus Cristo do que os irmãos lá do passado, do que o povo que andou com Jesus Cristo no passado. Eles tinham parte da revelação de Deus. Hoje em dia nós temos a Bíblia, que é a revelação completa de Deus, e nós podemos ter a certeza de que Jesus Cristo veio, viveu entre nós, tomou o nosso lugar, morreu na cruz, morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus. E Ele fez isso por quê? Porque Deus nos amou. Mesmo quando nós não merecíamos, Deus fez isso por nós em Jesus Cristo. Nós temos muitos motivos para nos maravilharmos em Deus, para nós olharmos para Jesus Cristo e falarmos assim: Senhor, quão grande Tu és e quão pequeno eu sou. Nós temos também motivos para nos alegrarmos em Deus, porque nós não estamos sozinhos na jornada para o novo céu e nova terra, mas Ele deixou conosco e habita em nós o Seu Santo Espírito. E agora nós temos o outro Consolador que habita em nós, que é o Espírito Santo, e que por causa disso, eu e você, podemos ter a certeza da nossa salvação. Porque o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo é o penhor da herança que Deus nos dá. Quanto nós temos para nos maravilharmos em Deus. Quanto nós temos para nos maravilharmos em Jesus Cristo. Quanto nós temos para olharmos e ficarmos pensando como é a nossa vida e a nossa identidade em Jesus Cristo.
mas nós também temos mais um motivo para nós nos alegrarmos em Jesus Cristo. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Olhe para o lado. Pode olhar. Hoje está todo mundo cheio de casaco, mas pode olhar. Pode olhar. Deus não nos deixou sozinhos nessa caminhada, mas Deus nos dá a igreja, Deus nos dá a alegria de fazermos parte da igreja, para juntos caminharmos para o céu. Deus poderia nos salvar e nos deixar sozinhos, mas Ele nos dá a igreja para andarmos juntos, para sermos um corpo dEle, para sermos o edifício dEle, e como corpo dEle, como família dEle, juntos ajudarmos uns aos outros para chegarmos na caminhada. Afinal, nós temos por que nos maravilharmos. Como Jesus Cristo veio e ressuscitou e está à destra de Deus, eu e você podemos ter a certeza de que Ele voltará para governar de uma vez por todas nesse mundo. Voltará para que o seu reino agora seja visível e que nós possamos, maravilhados, louvarmos e bendizermos a Ele todos os dias, todas as horas e todos os momentos. Meu irmão, eu queria fazer com que você pensasse hoje sobre como você tem se maravilhado diante de Deus. No passado nós vimos que aqueles irmãos que acompanharam o ministério terreno de Jesus Cristo se maravilharam. Nós vimos agora que podemos também nos maravilharmos em Cristo, nos alegrarmos nele, porque temos motivos para isso. Mas o que não eu posso fazer agora para me maravilhar diante de Deus? Primeira coisa que eu entendo que eu e você devemos fazer todos os dias é reconhecer que somos pecadores e precisamos de Cristo na nossa vida. Pastor, de novo isso, é a base de tudo. Isso se chama concordar com a opinião que Deus tem sobre nós. Poderia dar vários nomes bonitos para isso, confessar, pensar igual, mas o nome mais simples disso significa concordar com a opinião que Deus tem sobre mim e sobre você. Reconhecer que nós somos pecadores nada mais é do que concordar com o que a Bíblia fala que nós somos. Salmo 51 de Davi fala isso muito lindamente. Em pecado me concebeu minha mãe e eu sou um pecador. Isaías capítulo 6 fala isso de uma maneira mais linda ainda. Sou um pecador de lábios impuros e vivo num povo de impuros lábios. Dizer que nós somos pecadores e precisamos de Cristo significa concordar com aquilo que Deus fala sobre mim e sobre você. Qual é a outra parte? A outra parte que eu devo fazer para me maravilhar em Jesus Cristo é ler a palavra de Deus e pensar no que ela fala sobre quem é Jesus. Vamos pensar só nesses versículos que nós lemos aqui de Marcos capítulo 1. Eu falei que Jesus Cristo foi numa sinagoga no sábado porque ele queria honrar os 10 mandamentos. E se você lembra do 4º mandamento, você vai se lembrar por que ele quis honrar a Deus e os 10 mandamentos. Guarda o dia do
Senhor. Guarda o dia do Senhor. E ele foi para a sinagoga, porque ele queria honrar. Nós vemos que Jesus Cristo aqui não queria quebrar leis, não queria fazer grandes mudanças, mas ele queria mostrar o que era amar a Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas ele também nos ensina a amar a Deus. Nós precisamos nos maravilhar com isso. Nós precisamos ficar pensando e entendendo por que Jesus Cristo quis nos ensinar a amar a Deus. Porque seu objetivo maior era restabelecer a ordem de Deus aqui neste mundo. E se você se lembra, nós somos criados para vivermos para a honra e para a glória de Deus. E amarmos a Deus. Nós precisamos nos maravilhar lendo a palavra de Deus e buscando a palavra de Deus todos os dias. Mas há uma terceira coisa aqui, uma terceira que nós podemos fazer para nos maravilharmos com Deus. É vivermos em comunhão. É vivermos em comunhão com os outros irmãos. Eu não conheço nenhuma reunião da igreja onde não haja uma oportunidade para alguém falar sobre o que está passando. Pastor, no culto a gente não faz isso. E eu sei. Mas você já reparou que depois do culto tem sempre um chazinho ali? Tem sempre um suco? Tem sempre um momento para você não sair correndo? E naquele momento é onde que os amigos, onde os irmãos que são mais chegados vão comentar sobre como foi a semana. E naquela hora ali a gente vê como que Deus tem agido na vida das pessoas. Ah, então é o momento da fofoca, pastor? Para com isso, gente. O momento da fofoca, o quê? É o momento de você compartilhar. Compartilhar é diferente de fofoca. Fofoca é quando você fala alguma coisa para denegrir a outra pessoa. Compartilhar é quando você fala o que Deus tem feito na vida, na tua vida e na vida das outras pessoas. E quando a gente começa a ver isso, a gente vê como Deus tem agido na vida das outras pessoas também. Meus irmãos, eu queria muito e quero muito que a Igreja do Jaraguá, que a Igreja Presbiteriana do Jaraguá, maravilhe-se, fique maravilhada com a pessoa de Jesus Cristo. Nós não somos chamados de cristãos à toa. Nós somos chamados de cristãos porque nós temos Jesus Cristo como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. O presbítero Max hoje de manhã falou em Efésios capítulo 5. Ele falou que o apóstolo Paulo nos exorta a sermos imitadores de Cristo. E se nós queremos ser imitadores de Cristo, nós precisamos ser também maravilhados em Cristo. Eu vou citar 2 homens no Novo Testamento que ficaram maravilhados com Cristo. E isso mudou a vida deles. Um deles foi o cego de nascença, que depois de ser curado, os escribas, os fariseus, todo mundo do templo chegou nele e começou a apertá-lo para dizer quem era aquele, quem o curou. E aquele homem virou e falou assim: eu não sei quem me curou, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aquilo transformou a vida dele.
E aquele homem deixou de ser simplesmente um pedinte e ele começou a ser um homem que levava a palavra de Deus e levava o nome de Jesus Cristo para outras pessoas. O outro homem que eu quero citar como exemplo é um dos apóstolos, o apóstolo Paulo. Antes de ser salvo, o apóstolo Paulo era o perseguidor da igreja, Saulo, o terrível. Ia de cidade em cidade perseguindo os cristãos. Mas depois que teve um encontro com Jesus Cristo e ficou ali maravilhado, ele deixou de ser um perseguidor da igreja para ser um plantador de igrejas. Deus não quer simplesmente que a gente tenha contato com Jesus Cristo, mas Deus quer que eu e você nos maravilhemos nele, que esse contato com Cristo transforme a nossa vida e nós saiamos não simplesmente como homens que se esqueceram do que Cristo fez na vida deles, mas que nós sejamos homens e mulheres que, maravilhados por Cristo, são homens usados e mulheres usadas por Deus para transformarem a nossa sociedade. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor nos ensine, Pai Santo, como o Senhor fez lá no passado, a sermos realmente maravilhados em Jesus Cristo, no teu amor, na tua graça, Pai Santo, na sua pessoa, Pai. Senhor, nós cremos nele, mas nós queremos, Senhor Deus, pensarmos e meditarmos todos os dias nas grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós através dele, Pai. Que a gente possa ficar maravilhado e que esse deslumbramento, que esse maravilhamento, Pai Santo, afete toda a nossa vida, Senhor Deus, para nós buscarmos mais ao Senhor, para nós lermos mais a Tua Palavra, para nós sermos transformados por Ti, para vivermos de todo o nosso coração a Tua Palavra, Pai Santo. Faz isso na nossa vida, Pai Santo, abençoa-nos, Pai, como o Teu povo, como o Teu rebanho, Senhor Deus, como o rebanho do Teu pastoreio. Faz isso, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Nós vamos nos preparar para a celebração da ceia. Eu queria chamar os presbíteros à frente. Quero chamar os presbíteros à frente. E o MCC também. Né? O pessoal do MCC já pensou que eu ia esquecer deles, né? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Tá bom. Eu queria chamar o presbítero Maurício, se ele puder, para vir à frente, para nos ajudar na distribuição. Vamos ler juntos, meus irmãos, João capítulo 17, versículos 20 e 21. Leamos juntos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra,
a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós temos aí, meus irmãos, a oração sacerdotal de Jesus Cristo, quando ele ora e pede para que Deus nos una, para que todos sendo um, para que nós sejamos um, e como todos sendo um, representemos a unidade do Pai, no Filho e no Espírito Santo. E assim o mundo crerá em nós, crerá no Evangelho. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra nos diz, Pai Santo, que este é um momento precioso para ti, Senhor Deus. Queremos, Senhor Deus, que a Santa Ceia do Senhor é um momento onde nós podemos juntos te buscarmos, te honrarmos e lembra a morte e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, Pai. Queremos te implorar que esse momento, que esse meio de graça nos edifique, Senhor Deus, nos fortaleça e faça com que seja um símbolo da nossa unidade contigo e da unidade com os outros irmãos, Pai. Para que juntos possamos glorificar ao Senhor, Pai. E que, através dessa união, o mundo também entenda e creia que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, Pai. Faz isso, Senhor Deus, e nós queremos consagrar esse pão e esse vinho para celebrarmos a tua ceia, Pai Santo. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele pegou um pedaço de pão e partiu e disse: este é o meu corpo que será partido em favor de vós. Todas as vezes que o comerdes, fazei isto em memória de mim. Essa mesa não é a mesa somente da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é a mesa de Cristo. Então, se você é membro de uma igreja genuinamente evangélica e está em plena comunhão com a tua igreja, você pode e deve participar da ceia do Senhor. Comamos todos. Logo após, o Senhor Jesus tomou um cálice, encheu de vinho e disse: este cálice é o cálice da nova aliança de Deus para convosco. É um cálice que não depende mais das nossas obras, mas depende simplesmente do sacrifício de Jesus Cristo e de nós cremos que Ele é suficiente para as nossas vidas. Bebamos todos do cálice da nova aliança de Deus para conosco. Meus irmãos, vamos ficar em pé e vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação e a unção do seu Santo Espírito sejam sobre vós desde agora e para todo sempre. Amém.